Continuando o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, vamos estudar sobre a inteligência e o instinto, da pergunta 71 a 75. Na pergunta 71, a inteligência é um atributo do princípio vital? Kardec está perguntando se há uma vinculação, se a inteligência está vinculada ao princípio vital. E os espíritos respondem que não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar inteligência. Então, o espírito, ele precisa se unir à matéria para expressar inteligência para a nossa dimensão, para os encarnados. Enquanto ele não está ligado à matéria, ele não consegue esta comunicação, transmitindo essa inteligência. Na Gênese Espiritual, capítulo 11, da Gênese segundo o Espiritismo, no item 18, os Espíritos ampliam um pouco mais este conhecimento do Livro dos Espíritos. Um instante após a morte, completa é a integração do espírito. Suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio vital se acha extinto no corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Então, essa vinculação que Kardec pergunta, se há algum vínculo do princípio espiritual com o princípio material, com o princípio vital, não existe. Porque o espírito, após a morte do corpo, ele se liberta e ele retorna à sua consciência. É claro que vai variar de espírito para espírito conforme a sua evolução, ele vai ter uma maior ou menor consciência. Mas, em geral, o espírito, após a morte, ele retoma a sua consciência. Já o princípio vital, ele se extingue, ele volta, ele retorna ao fluido cósmico universal após a morte do corpo. Kardec faz uma nota. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com pensamento, a vontade de atuar. A consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, continuando a nota de Kardec, ele distingue os seres da seguinte forma. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, os minerais, por exemplo. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, porém sem inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhe dá a faculdade de pensar. São os seres humanos. E na pergunta 72, qual a fonte da inteligência? E os espíritos respondem, já o dissemos, a inteligência universal. E na pergunta 72A, eles vão dar maior esclarecimento. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material?
Porque nós sabemos que o ser, quando está encarnando, ele retira uma porção de princípio vital do fluido cósmico universal para formar, para fazer essa ligação com o corpo físico. E ele pergunta, aqui Kardec quer saber, se já que a inteligência vem dessa fonte universal, da inteligência universal, se ele também, o espírito, a retira como se fosse uma porção, a assimila dessa fonte. E os espíritos respondem: isso não passa de simples comparação, porém inexata, não é bem assim. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Ela se desenvolve com o ser, a inteligência. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Nós não conseguimos ir muito além, os espíritos não nos dão muitas explicações. Mas o que eles nos dizem é que a inteligência vai se desenvolvendo com o desenvolvimento, com a evolução do ser humano. Na pergunta 73, o instinto independe da inteligência? São coisas separadas? E os espíritos respondem: precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. E aí ele começa a falar sobre o instinto, dizendo que o instinto, ele é um tipo de inteligência. E ele vai falar um pouquinho mais. Na pergunta 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e onde começa outro. Onde acaba o instinto e onde começa a inteligência. E os espíritos dizem que não, porque muitas vezes eles se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E na Gênese, no capítulo 3, no item 11, eles vão explicar assim. Kardec faz algumas considerações. Ele faz uma pergunta para nos ajudar a refletir. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. O instinto é um ato involuntário, espontâneo. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. É o instinto que proporciona sobrevivência. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. No iniciozinho, quando ele está começando como criança. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Aí o instinto se manifesta. No item 12, do mesmo capítulo da Gênese, a inteligência continua falando sobre a inteligência agora. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados.
é um atributo exclusivo da alma. A inteligência é um atributo da alma que vai se desenvolvendo com a alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, a inteligência, o outro não é. O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar, porque ela está sujeita à evolução moral do ser. Na pergunta 75, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos respondem que não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então o instinto, ele é mais seguro, porque ele vem como uma forma involuntária de sobrevivência do ser. E no item 14, ainda do capítulo 13 da Gênese, nós vamos ver assim: o instinto seria a inteligência protetora, supletiva, ele suplementa a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, de um ser que ainda está no início da sua evolução, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida do uso de suas faculdades, como se dá com um homem na sua infância, ou nos casos de idiotia e de afecções mentais. Ou seja, mesmo um espírito mais maduro, ele tem algumas limitações. No período infantil, ele precisa do instinto, ou quando ele vem com alguma doença mental que o limita a sua inteligência, ele também precisará muito do instinto. Na pergunta 75A, por que nem sempre é guia infalível a razão? E os espíritos nos dizem que seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E aí vai depender da sua evolução moral, de ele ter uma condição moral superior para escolher melhor, para usar melhor o seu livre-arbítrio. Uma nota de Kardec em relação a essa pergunta. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. A inteligência é um ato deliberado, a pessoa por vontade, ela faz, ela se expressa o que quer. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, nos seres superiores, ele une o seu instinto, a sua capacidade de perceber e de se defender com a sua inteligência para agir. Convidamos a todos a estudarem a Gênese segundo o Espiritismo, para aprofundar essas questões da primeira parte do Livro dos Espíritos, que nós estamos encerrando hoje essa primeira parte. Muito obrigada e até o próximo encontro.